Olá, amantes do terror e do sobrenatural. Hoje preparei 3 histórias que vai te deixar de cabelo em pé. Se você gosta de conteúdo como esse, já te convido para se inscrever no canal. Trabalhar para uma empresa de gerenciamento de propriedades residenciais não é tão glamouroso quanto parece. É uma forma decente de vida, mas a maioria dos inquilinos pode deixá-lo louco, sobre como pagam o aluguel atrasado, se pagam. O tribunal de despejo ocupa a maior parte do meu tempo. Sempre que não estou expulsando um invasor, estou fazendo pequenos reparos nos apartamentos. Ninguém mais no escritório queria cuidar do lugar, então fiquei preso com isso. Posso honestamente dizer que nunca tive um inquilino que gostasse, exceto Doug Alberson. Ele era decente no começo, de qualquer forma. No final, ele foi a pessoa mais abominável que já conheci. Doug mudou para o apartamento 6, um sujeito normal, na casa dos 40 anos, sem filhos, trabalhava em casa, modificação de comportamento, ele disse. Eu me encontro com pessoas por videoconferência para ajudá-las a quebrar seus maus hábitos, fumar, xingar, roer unhas, qualquer coisa, e eu posso fazê-las parar. Ele tinha suas compras entregues e só levava o lixo para fora à noite. Legal, mas recluso. O cara nunca chamou para nenhum tipo de manutenção. A maioria das minhas interações com ele foi no dia em que mostrei o lugar. Você o via de vez em quando no corredor, mas era só isso. O resto do prédio era caos, festas sem fim, bêbados tropeçando pelos corredores e drogados desmaiados nas escadas. A maioria dessas pessoas eram convidadas de Toby Hansen no apartamento 7. Ele fazia um inferno o dia todo. Eu estava descendo as escadas em uma tarde fria quando tive um dos meus raros encontros com Doug. Ele estava subindo os degraus com sua correspondência. Acenamos um para o outro e murmuramos olás enquanto passávamos. Com licença, ele chamou do topo das escadas. Posso falar com você por um momento? Claro, respondi. O que você precisa, Doug? Ele sorriu desconfortavelmente e chutou o chão. Dava para perceber que ele estava desconfortável. Olhei para o relógio para dar a ele o sinal silencioso de se apresse. O senhor do apartamento 7 mantém horários tardios, ele disse educadamente. Muito barulho. Você acha que poderia falar com ele por mim? Desculpe. Respondi, já falei com Toby Hansen umas 12 vezes, pedindo para ele abaixar o volume. Ele sempre me ignora, o tempo todo. Posso expulsá-lo, mas ele paga o aluguel. Sua melhor aposta é chamar a polícia com uma reclamação de barulho. Se o garoto receber multas suficientes, talvez ele cale a boca. Eu preferiria evitar envolver a polícia, ele disse secamente. Talvez eu possa ajudá-lo a modificar o comportamento dele. Obrigado por sua ajuda. Essa foi a última reclamação que recebi sobre Toby Hansen. De repente, ele se tornou um inquilino modelo. O aluguel dele sempre estava na caixa no horário. Imaginei que ele deve ter arrumado um emprego porque nunca estava em casa quando eu estava no prédio. Todos os amigos sem valor dele sumiram, as festas acabaram. Isso não resolveu os outros 10 inquilinos, mas ajudou bastante a acalmar o lugar. O casal do apartamento 3 parou suas brigas constantes e gritarias. Pelo que eu me lembro, você sempre ouvia eles gritando um com o outro sempre que estava no prédio, pratos batendo, roupas sendo jogadas pela janela e discussões no corredor. Um dia eles simplesmente ficaram quietos. Eu recebia uma solicitação de manutenção deles a cada 2 meses, mais ou menos, enquanto estavam no trabalho. Caso contrário, não ouvia um pio. Passei pelo prédio no dia 2 do mês para verificar a caixa de aluguel e fiquei surpreso ao ver Doug novamente. Ele morava no 2º andar, mas eu poderia jurar que ele saiu do apartamento 5, o lugar do Kim Blair. Era um alcoólatra violento com uma extensa ficha criminal. Não parecia ser o tipo de companhia de Doug, mas quem sou eu para julgar? Bom dia, Doug,
gritei e acenei na direção dele. O prédio estava silencioso como um túmulo, uma mudança bem-vinda, mesmo que incomum. Isso pode ser o lugar mais pacífico que já vi. Doug sorriu e acenou de volta. Tudo se resume à modificação de comportamento, senhor, ele respondeu enquanto subia os degraus. Sua sugestão funcionou. Falei com o Sr. Hansen e com os outros moradores. Parece que minhas habilidades foram capazes de ajudá-los a lidar com alguns de seus problemas. Tenha um bom dia. Você também, Doug, gritei de volta para ele. Ele desapareceu em seu apartamento. Meu trabalho tinha se tornado gerenciável e até agradável. Isso foi até agosto deste ano, quando metade dos cheques de aluguel do prédio foram devolvidos. Liguei para os inquilinos várias vezes, mas nenhum deles atendeu. Deixei dezenas de mensagens de voz e centenas de mensagens de texto e e-mails, embora ninguém verifique essa droga de coisa de qualquer maneira. Ninguém respondeu. Fiquei chocado ao ver o nome de Doug na lista de cheques devolvidos. Após alguns dias e sem ligações de retorno, fui até o prédio e comecei a bater nas portas. Ninguém no primeiro andar atendeu. Eles não eram propensos a manter um emprego regular, então imaginei que alguns deles estavam me evitando. Subi as escadas e bati na porta de Doug, mas ninguém respondeu. Bati mais forte, chamando pelo nome dele, mas ainda sem resposta, apenas aqueles gemidos abafados. Minha cabeça nadou de medo. Colocando a mão no bolso, eu peguei meu chaveiro e inseri a chave mestra na fechadura, empurrando a porta para dentro. Um cheiro esmagador de amônia e comida podre me atingiu. Talvez Doug, eu gritei, você está aí? Você está bem? Nenhuma resposta, exceto pelos gemidos abafados vindos do quarto dele. Preocupado que ele pudesse estar ferido, fui em direção ao quarto e abri a porta. O fedor se intensificou tanto que meus olhos começaram a lacrimejar. De repente, o quarto estava cheio de gemidos e soluços abafados. Nas paredes dos quartos, havia gaiolas escuras. Em cada uma delas, estavam os inquilinos do prédio, com tornozelos e pulsos amarrados, trapos sujos em suas bocas e coleiras ao redor de seus pescoços. Em uma mesa no centro do quarto, havia uma única folha de papel. Eu a peguei e li o breve texto. Peço desculpas pelo cheque ruim, senhor. Algumas coisas não podem ser evitadas. Eu não vou voltar, mas como agradecimento pelas acomodações maravilhosas que completaram minhas sessões de modificação de comportamento com seus inquilinos, eles não vão mais lhe causar problemas. Respido Cement, Doug Albertson. Katia estava passando por um período complicado com seu namorado, as coisas não estavam indo bem no trabalho, e ela estava sobrecarregada com muitas tarefas, tendo um chefe não muito simpático. Ela estava passando por um momento difícil, para resumir. Um dia, Katia foi trabalhar e, quando voltou para casa à noite, seu namorado decidiu terminar o relacionamento. Ele sugeriu que continuassem morando juntos no mesmo apartamento até encontrarem novos lugares para viver. Katia já esperava por isso, mas ainda assim foi difícil de aceitar. A noite foi triste e tensa. Nas semanas seguintes, Katia e seu ex-namorado tentaram encontrar novos lugares para morar, e após 5 semanas, Katia finalmente encontrou um apartamento de 2 quartos. Não era luxuoso, mas ela só queria sair daquela situação insuportável. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer em seu novo apartamento. Barulhos estranhos à noite, como alguém batendo na janela ou na porta, a deixavam assustada. Katia não conseguia entender o que estava acontecendo. Um dia, ela voltou para casa após o trabalho e ouviu um som estranho vindo de fora. Seu apartamento ficava no térreo, com um jardim em frente. Ela pensou que poderia ser apenas o vento ou algo batendo na janela, mas começou a ficar preocupada quando os ruídos se repetiram. Certa noite, Katia ouviu um barulho vindo da cozinha e decidiu investigar. Ao olhar pela janela, não viu nada suspeito do lado de fora.
Ela pensou que poderia ser apenas algo batendo na janela, mas os estranhos ruídos continuaram acontecendo nas noites seguintes. A situação ficou cada vez mais assustadora para Katia, com barulhos frequentes e inexplicáveis. Ela começou a se sentir insegura em seu próprio apartamento. Um dia, ao encontrar pegadas estranhas do lado de fora de sua casa, Katia decidiu pedir ajuda à vizinha. A vizinha, com quem Katia tinha afinidade, concordou em ajudá-la. Elas se sentaram perto da janela para observar. De repente, o poste de luz ao lado da casa de Katia se acendeu, detectando a presença de alguém. Elas viram um homem se aproximando da casa, e Katia ficou apavorada. A vizinha reconheceu o homem como seu próprio namorado e explicou que ele tinha desenvolvido uma obsessão por Katia desde que a viu na rua. Ele acreditava que ela pertencia a ele e ficou obcecado em tirar fotos do interior da casa de Katia. A situação se tornou violenta quando confrontaram o homem, e Katia teve que pedir ajuda a um vizinho para conter a situação. A polícia foi chamada e o homem foi preso. Katia decidiu se mudar novamente, com medo do que poderia acontecer. Esse momento foi facilmente o mais aterrorizante da minha vida. Isso aconteceu há cerca de 1 ano. Morávamos em um pequeno conjunto de apartamentos no norte de Topeka, com minha irmã, meu pai, madrasta e minha pastora alemã, Sheba, juntamente com alguns vizinhos. Tínhamos os cabeças de metal acima de nós no apartamento 12C, que ficava a apenas um apartamento de distância do nosso. E havia também um cara estranho chamado Harold no apartamento 3. Algumas semanas antes deste incidente, Harold veio até nosso apartamento e disse: Rob Love, você tem um cigarro? Rob Lowe. Nós rimos da maneira como ele disse isso, e meu pai lhe deu um cigarro. Os dois deles sentaram do lado de fora do apartamento, fumaram e conversaram por cerca de meia hora. Após essa conversa, Harold fez algo bizarro. Ele perguntou: Ei, Robert, eu estava pensando, sua filha poderia passar um tempo comigo em meu apartamento algum dia. Isso me deixou desconfortável, já que Harold tinha cerca de 40 anos, e minha irmã tinha 13 anos na época. O ambiente mudou instantaneamente. Meu pai se levantou, agarrou Harold e gritou: Não! Sai daqui! O que há de errado com você? Harold foi embora rindo e ainda fumando seu cigarro, mas depois olhou para mim pela janela. Ele nos deu um olhar sinistro e sorriu, como se soubesse que ganharia um dia. Isso me deu calafrios até os ossos. Naquela noite de sábado, por volta das 12 horas, aconteceu a coisa mais assustadora. Felizmente, minha irmã estava na casa de uma amiga, e minha madrasta estava no trabalho. De repente, um homem começou a bater na janela de trás, a janela do quarto onde eu estava dormindo. Era como um batimento e um som de raspagem, como se ele estivesse tentando quebrar a fina cobertura de metal da janela do lado de fora. Após cerca de 15 minutos, ele voltou à janela, tentando forçá-la novamente, e gritou: Onde está minha esposa? Se você não me der minha esposa, não vão encontrar um único pedaço de você aqui. Meu pai finalmente pegou o telefone e começou a gritar com a polícia para que viessem logo. 15 minutos depois, a polícia chegou e começou a questionar o homem sobre o motivo de suas ações. Meu pai também foi questionado, e a polícia perguntou se tínhamos a esposa dele. Meu pai, furioso, respondeu: Você é estúpido? Ele está falando da minha filha de 15 anos. Alguns minutos depois, a polícia encontrou um pé de cabra e algumas ferramentas afiadas jogadas na grama. No dia seguinte, o homem foi acusado e, algumas semanas depois, em um tribunal, descobrimos que ele havia sido internado em um hospital psiquiátrico. No entanto, ele foi libertado poucos meses depois. Um dia, meu pai estava voltando para casa do trabalho e viu Harold andando pela rua. Harold o reconheceu imediatamente e lhe lançou um olhar cheio de ódio.
Essa experiência me fez pensar em como poderia ser assustador viver em um lugar onde você paga aluguel, mas pode ser atormentado por estranhos. Graças a Deus, nada pior aconteceu naquela noite, mas as lembranças desse incidente ainda me dão arrepios. A noite estava silenciosa e escura quando me deitei em minha cama. Os sons habituais do apartamento adormecida eram tranquilizadores, mas algo parecia estranho naquele momento. Enquanto me aconchegava sob os cobertores, senti um leve puxão em meu lençol. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas então aconteceu novamente, mais forte desta vez. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu me virei lentamente para olhar na direção do puxão. Para minha surpresa e horror, uma mão pálida e gelada emergiu silenciosamente debaixo da cama, agarrando o lençol com dedos longos e ossudos. Os arrepios percorreram minha espinha, e um arrepio de medo tomou conta de mim. Com a respiração trêmula, observei enquanto a mão continuava a se estender para fora, revelando um braço fantasmagórico e, em seguida, um rosto pálido e sem vida que emergia lentamente. Era um rosto de uma mulher, seus olhos vazios fixos em mim. Seus cabelos emaranhados caíam sobre seu rosto cadavérico, e sua boca se abriu em um sorriso grotesco. Não consegui me mover, estava paralisado pelo medo. A mulher continuou a sair debaixo da cama, seu corpo flutuando no ar. Ela estava vestida com roupas antigas e esfarrapadas, e parecia não pertencer a este mundo. Sua voz sussurrou em um tom melancólico e distorcido: "Você me encontrou." Aterrorizado, eu finalmente consegui gritar, e meus pais correram para o meu quarto. Mas quando a luz inundou o cômodo, a mulher desapareceu no ar como fumaça. Minha explicação deixou meus pais céticos, mas eu sabia que o que aconteceu debaixo da minha cama não foi um sonho. Aquela noite, a sensação de uma presença sob a cama nunca mais me deixou, e eu me perguntei se a mulher ainda espreitava nas sombras, esperando para retornar.